cabeça pra cima. No ar, o seu Cabeça para Cima de hoje, como sempre, você podendo assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Você já sabe que aqui no Cabeça para Cima você sempre vai ter um assunto que informa, orienta e edifica a sua vida. E sabe também que a gente depende da sua participação. Eu quero receber o seu comentário, seja por e-mail, seja por SMS, sinal de fumaça, não importa, desde que você participe conosco. Muito tem se falado nos tempos atuais sobre a influência dos jogos no comportamento das pessoas. E é inegável a evolução que os jogos eletrônicos têm tido nos últimos tempos, quer seja nos aspectos de conteúdo, de imagem, das tecnologias utilizadas. Contudo, paira uma grande inquietação nas pessoas com relação aos verdadeiros benefícios e malefícios que esses jogos causam ou provocam no comportamento. É por isso que no Cabeça para Cima de hoje nós queremos falar com você sobre jogos eletrônicos violentos. Vamos ao nosso informativo e voltamos com o debate. Atualmente, crianças e adultos tomam conhecimento de toda a estrutura que acompanha os jogos. O mercado de games é mais rentável do que o cinema, algo em torno de 35 bilhões de dólares, se tornando a maior indústria de diversão do mundo. Em cada feira especializada, ou também nos lançamentos dos jogos mais aguardados, grandes eventos são anunciados e cifras milionárias são divulgadas na imprensa especializada. Algumas pessoas defendem que o videogame está influenciando negativamente jovens e crianças, moldando seus traços para a violência. A violência é um fato que acompanha a humanidade a todo momento. Os jogos trazem a descrição do conteúdo e indicação de idade recomendada para o jogador. Estudos das mais diferentes áreas debatem continuamente a real influência sobre a criança e o adolescente. Mas nada foi conclusivo, pois o meio em que se vive também é um fator muito relevante. Muito bem, o seu Cabeça para Cima de hoje, falando com você sobre a influência dos jogos eletrônicos no comportamento. E para conversar conosco, temos hoje Lucrécia Venceslau Niso, que é psicóloga e terapeuta de família. Bem-vinda, Lucrécia. Bom, muito bom estar aqui, né, Celeste? Primeira vez aqui nesse bate-papo com você. Espero contribuir, né, trazer aí um pouco dessa informação junto aqui com esse grupo aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom debate. Isso aí, né? Acredito que sim. Orientar mesmo o nosso telespectador. Temos também Elis Ribeiro, pastor do Ministério Iachar, pastor? Iacha, em Paciência, Zona Oeste do Rio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucrécia. Vamos estar aqui debatendo sobre esse assunto de grande relevância para a sociedade. Espero que tenhamos um debate bom, agradável. Isso aí, certamente teremos, né? Temos também o Marcelo Tavares, que é empresário e que organiza feiras de games. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado aí pelo convite, a oportunidade de participar, de debater. Eu acho que tem muita coisa boa também que vai dar para a gente falar e eu acho que com certeza vai estimular um debate aqui positivo entre nós. Certamente. O nosso tema, né, falando sobre a influência dos jogos eletrônicos violentos, mas antes da gente começar a falar sobre jogos eletrônicos violentos, eu queria falar um pouquinho sobre jogos de um modo geral, né, sem a questão de ir direto para os jogos violentos, porque é fato que até muitas instituições de ensino, de treinamento, etc., utilizam jogos para desenvolver habilidades nas pessoas, né? Como é que vocês veem isso? Bom, no meu ver, realmente, né, o processo dos jogos causa um desenvolvimento cognitivo sendo usado na medida certa e na hora certa. Eu acredito que tem uma grande contribuição no desenvolvimento cognitivo do indivíduo, seja da criança, do adulto, do adolescente. Né? Eu vejo sempre essa contribuição desenvolvendo a cognição do indivíduo muito melhor. Isso, existem estudos realmente que comprovam esse lado, né? Não sei se... É bacana, então, é bacana colocar que hoje os games eles são uma mídia como qualquer outra, como você tem a televisão, o rádio, o cinema e tantas outras,
E você tem não só conteúdos violentos, mas você vai ter games de esporte, games educacionais, games empresariais. Então, hoje, dentro das instituições de ensino, realmente, como vocês colocaram, a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Olimpíada dos Jogos Escolares, que ela acontece ao longo de todo o ano, envolvendo cerca de 20 games que estimulam o aprendizado daquela criança, daquele adolescente. E que já foi comprovado pelo próprio governo do estado que isso produziu um resultado positivo no final. Provoca um engajamento, uma participação maior daquele aluno. Por outro lado, as empresas também cada vez mais dominadas por games para oportunidades de treinamento, para melhor preparar aquele profissional que trabalha naquela empresa. Para desenvolver habilidades, estimular comportamento. O interessante, né, Marcela, que está sendo usado também até para déficit escolar, né? Crianças com déficit escolar está se usando, né? Estão se usando. Criança com déficit de atenção também. Estão usando alguns jogos que estão favorecendo bastante o aprendizado, uma nova forma oferecida de aprendizado de captação que está melhorando muito. Inclusive executivos, né? Se usa muito para treinamento de executivos. Que fatores normalmente você já citou alguns, né? Mas que outros fatores a gente percebe que podem ser desenvolvidos com o uso de jogos? O senhor tem trabalhado com jogos também, com acompanhamento de pessoas, né, pastor? Mas aí já o meu acompanhamento são pessoas que... Já que tem o aspecto... Tipo esse Wellington, antes deles Nós temos a atenção, né, pastor? A atenção, acho que desenvolver a atenção, acho que coordenação motora é uma coisa que trabalha, os jogos acabam trabalhando bastante, né? Crianças com esses déficits e melhorando aqueles que não têm déficit, aperfeiçoando, né? Então, isso tem como os jogos acabam contribuindo muito. Eu acho também que ele estimula também muito a capacidade de raciocínio, rápido, a velocidade. Né? Velocidade, raciocínio rápido. Isso a gente percebe no dia a dia de empresas, de instituições como um todo. Se você tiver aquela pessoa que ela, quando criança, quando adolescente, ela estava habituada a jogar, ela acaba se tornando lá na frente um profissional que pensa rápido, que toma decisões mais rápidas. A gente percebe isso independente só da questão dos games, né? Porque quando você joga, você tem que aliar o teu controle motor àquilo que você pensa. Então, efetivamente trazendo um desenvolvimento, e quanto mais você faz, mais isso é desenvolvido, né? O desenvolvimento motor, o desenvolvimento intelectual mesmo. E são resultados comprovados. Tem pesquisas aí que comprovam isso, não é mesmo? A gente pode citar a questão de tomada de decisão também, né? Porque quando você está jogando, você tem que fazer opções e saber para onde você vai. A persistência, né? O aprender a perder, né? Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes hoje a criança, ela não aprende a frustração no convívio do lar. Ela tem né? Porque aí o pai e a mãe estão suprindo o tempo todo. E é uma forma boa o jogo, porque frustra, perde, né? O parceiro ganha. Então, muitas vezes isso é aproveitado, né? Positivo mesmo, né? Para a criança, ou para o adolescente, até para o adulto mesmo. Portanto, no encaminhamento já assim, de uma forma geral, os jogos eletrônicos, vocês diriam que eles são capazes mesmo de desenvolver comportamentos, ajudar no desenvolvimento de habilidades específicas? Com certeza. Tem até um exemplo agora também, uma outra coisa bacana dos games. A Universidade Federal Fluminense de Niterói, ela criou, através de um grupo de alunos, um jogo chamado G-Crip, que ele favorece justamente o aprendizado de crianças com síndrome de Down. Então, assim, tem uma série de iniciativas interessantes. Foi criado também um jogo chamado França Antártida, que ele era justamente falando dessa parte toda da história do Brasil, do Rio de Janeiro. Então, há muita coisa bacana, assim, nesse aspecto. E eu acho que os games, eles favorecem não só nisso, como também o aprendizado do inglês. Você acaba ainda tendo muita coisa no inglês. Favorece muito essa coisa da persistência, de você aprender a perder e também ter a chance de
ter uma nova oportunidade, de Ganhar, conseguir né? Lutar pelo ganho, lutar né? pelo Pela ganho, vitória. não se abater. Sim. Esse tipo de game, né? Esse tipo de game transmite realmente valor. Portanto, a gente tem tipos e tipos de games, né? Quer dizer, tem jogos que vão estimular... o conteúdo do jogo, ele vai ser muito importante, né? O conteúdo da brincadeira ou daquele exercício, ele pode te estimular para uma coisa ou para outra coisa. É fato, como você tinha colocado no início, Marcelo, acho que foi você no informativo, a questão de que a nossa formação cultural, ela vem pelos livros que a gente lê, pelos filmes que a gente vê, pelos jogos que a gente faz, pelos relacionamentos que a gente tem. Isso tudo vai ajudando no conteúdo que a gente joga para dentro da gente e vai formando o nosso jeito de ser, os nossos... Construindo o indivíduo. Né? Construindo o indivíduo, estabelecendo os nossos interesses, as nossas prioridades, não é isso? E com relação aos jogos não pode ser diferente, certo? Concorda, pastor? Concordo. Tudo tem aquela gradação, né? Eu concordo plenamente que os jogos perigosos sozinhos não causam assassino, não formam assassino. Entendeu? Se você analisar a composição da pólvora, enxofre, salitre e carvão vegetal, com carvão vegetal tu faz um churrasco. Com salitre você faz uma outra coisa. Com enxofre você faz sabonetes, limpeza, várias coisas. Mas na gradação certa, entendeu? Vira pólvora, explode. Perfeito. Agora, como você vai usar aquela pólvora, aí é problema seu. O problema é quando meu filho está em volta. Entendeu? Isso aqui quando foge do controle. Quem fabrica aquilo? O objetivo que se tem na fabricação, né? Já que a gente falou em coisas positivas, o que a gente pode sinalizar, então, como aspecto negativo dos jogos? Eu nem estou falando ainda de jogo violento, não, tá? Estou falando de jogo de modo geral. Olha, me faz lembrar uma época, né, em que Batman e Robin, um desenho, né, aí, que virou um filme e tal, e era muito criticado, que gerou, diziam que Batman e Robin, então geraram várias crianças com tendências homossexuais, enfim, pegaram esse movimento, né, e aí para justificar as questões familiares que geravam conflito. Então eu vejo hoje os jogos dentro dessa questão ou do excesso de violência nos jogos, tudo, mas eu acho que tudo é a proporção. Em que proporção ele é usado? Né? Em que proporção de horários? Né? O que está acontecendo dentro daquela família que essa criança está indo muito mais para jogos violentos do que para os outros tipos de jogos, ou enfim, para esse indivíduo, adolescente. Então eu vejo que os jogos tá mais para o final do que para o início da questão. Eu acho que o conflito, vou puxar para terapeuta de família, né? Eu acho que o conflito tem a ver com a questão familiar, né? O conflito começa no sistema familiar. E se aquela criança está jogando demais, está compulsivamente jogando, está muito envolvida com agressividade, então é bom o alerta. Então tá, a gente já precisa fazer um intervalo, nós vamos para o intervalo e voltamos para conversar agora de uma forma mais direta sobre os jogos violentos. Vamos ao intervalo. Assim como em 445 a.C., Neemias levou o povo a reconstruir as muralhas de Jerusalém, assim está sendo em pleno século XXI. O povo de Deus construindo um local para 20 mil pessoas adorarem a Deus. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte. Eu faço parte. Nós fazemos parte. Eu faço parte. Eu faço parte. A marcha rumo ao centenário acontece há 11 meses e aos domingos o movimento é diferente. As igrejas se unem e fazem aquela festa. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Eu nunca tinha visto nem mesmo aqui no Vale, ainda não tinha vindo. Pela primeira vez que eu venho aqui e
vendo tudo que está acontecendo, tudo maravilhoso, tudo muito bonito mesmo. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Eu e minha família estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez, contribuindo para esta obra crescer e não pode parar. As crianças não poderiam deixar de comemorar esse momento. Gostei muito de estar aqui, essa corrida foi muito legal. Eu gostei muito de estar aqui, essa corrida e tal. Espero sim estar aqui, eu junto com muitos outros cariocas, dando aquele glória a Deus bem arrastado que só o carioca sabe dar. Salve, salve, galera! Tava aqui distraído, preparando o nosso programa. Você quer música boa? Não perca o Galeria Clipe de terça a sábado, às 17h30, aqui na Boas Novas. Eu e você. E você também, pregador mirim, que está em casa nos assistindo, se você quiser mandar o seu vídeo, como fez o nosso amigo aqui, mande para cá, para as Boas Novas, que você também poderá ser um dos 100 pregadores mirins que vão vir aqui até o centenário, né? Mande seu e-mail para Boas Novas ou também o seu vídeo, para que você também possa vir aqui participar do nosso programa, amém? Cabeça pra cima. Seu Cabeça para Cima de hoje, conversando com você sobre a influência dos jogos violentos no comportamento das pessoas de um modo geral. E a gente começava a falar aqui com os nossos convidados sobre a questão da medida dos jogos, né? Eu gosto de dizer que às vezes o erro não é da matemática, é da conta, né? E muita gente acha sempre que o erro é da conta. Acho que era um pouquinho do que você estava dizendo, da importância da questão da família. E uma pergunta mesmo, uma colocação que eu tinha aqui para vocês é: o estilo de vida moderno, por exemplo, né, que faz com que a família esteja muito ocupada, sem tempo um para o outro, influencia aí nessa questão da dedicação maior, do consumo, digamos assim, de jogos eletrônicos? Marcelo. Então, eu acho que, é claro que hoje a sociedade, a família, em muitos casos, ela não é bem estruturada. Então, acaba que aquela criança, ou aquele adolescente, o mesmo marido e a mulher, eles não vão ter uma interação entre eles tão grande e há válvulas de escape, que podem ser um game, podem ser uma série na TV a cabo, uma internet, um uso frequente de mídias sociais, de Facebook, de Orkut, na internet. Agora, tudo isso eu acho que é uma carência justamente de ter um controle. Uma administração, você tem uma administração. Né, Marcelo? Porque até mesmo no caso dos games e das mídias como um todo, eu acho que isso acontece. Mas no caso dos games, você tem a classificação indicativa, como vocês comentaram. Então você tem como gerenciar se aquele filho seu, se ele pode, você vai dar dinheiro para ele comprar um determinado jogo ou não. Você vai presentear ele com aquele determinado jogo ou não. E outro dado interessante, tocando nesse lado dos games, dentro dessa atmosfera, dessa sociedade moderna, a gente tem hoje 86% do que é vendido no mundo todo, em se tratando de games, é de classificação livre. Então, 14% é realmente um conteúdo que ele aí pode estar classificado de 10, 12, 14, 16 ou até 18 anos, que seriam jogos efetivamente mais violentos. Mas que, para mim, assim, no meu entender, eles estão equiparados a qualquer filme de terror, a um Tropa de Elite, a qualquer outro produto. Mas deve-se dar importância à classificação indicativa dos jogos? É importante? Fundamental. Com certeza. Fundamental. Devido à não preparação emocional de um adolescente ou de uma criança, eles não estão preparados para essa carga emocional que o programa, que o jogo nesse momento gera. Então não é nem o visual, mas sim a carga emocional.
o grau de ansiedade que aquele jogo gera, se ele não está com uma estrutura emocional, né, madura, pode realmente começar a afetar e gerar graus de ansiedade a essa criança ou esse adolescente, que depois ele vai começar a ter um grau de ansiedade tão alto, e grau de ansiedade alto é raciocínio menor. Então, diminui o raciocínio da pessoa. E aí, quando ela está impactada por qualquer tipo de emoção externa, ela não tem pensamento. Ela não tem pensamento. E aí ela vai buscar qualquer reação, que muitas vezes a reação humana, né, não é muito adequada diante de um grau alto de ansiedade, porque aí um grau alto de ansiedade vem a agressividade, vem aquela coisa que você Celeste, quer o quê? Imediatamente sair dessa ansiedade. Na história humana, nós vemos que toda vez que a humanidade depreciou o conceito de família, até porque a sociedade classifica a família como, a sociologia classifica a família como a célula máter da sociedade, o embrião, da onde começa tudo. Quando uma sociedade deprecia esse conceito, a gente pode ir em 63 a.C., época de Augusto, o conceito de família é totalmente pervertido. Panteísmo de adoração direta, culto sinestésico. A igreja ainda não estava se fazendo presente, mas havia o conceito de Deus. Só que eles, você vê um homem como, depois da época de Augusto, como Nero, você pode ver você vai falar um monstro, tacou fogo. Mas você vê um Calígula, criou vomitório, era um local onde você ia, comia, depois ia vomitar para você voltar a comer de novo. Então você vê que ali, pai matava filho, filho matava pai, mesma coisa. Na Segunda Guerra Mundial, você tem Mussolini, a Balila, que era o nome de um garoto, foi criado uma juventude que veio a matar, eles eram treinados a entregar e matar o próprio pai. Quando a família não se faz presente, né, pastor? Isso acaba interferindo, acaba prejudicando o dia a dia. Conceito de casamento, conceito de família, conceito da igreja. Quando a igreja não se faz presente, tudo começa a criar um ambiente onde, não posso nem falar que esses radicais negros, não são radicais livres, são radicais negros, vão explodir. Pastor, a minha produção já está disponibilizando um VT que a gente tem e queria apresentar aqui, né, para o nosso telespectador e que vai também nos ajudar aí no nosso debate, na nossa discussão. Vamos ver o vídeo. O programa Cabeça pra Cima, preocupado com a questão dos jogos violentos, veio até essa loja de games para entender como crianças e adolescentes fazem para ter acesso a jogos que só poderiam ser jogados por maiores de idade. Muitas compram pessoalmente em lojas, que permitem e esquecem a classificação etária, no caso daqui. E outras pela internet também. A internet tem um acesso livre, sem o controle principalmente dos pais, elas têm um mundo aberto online para adquirir esses jogos. E outra é o mercado também paralelo, principalmente para pegar. E também a liberação dos pais, que uns acreditam que não tem influência e liberam os filhos também para jogar. Entrevistamos Felipe Moraes, jogador que diariamente tem em seus jogos uma forma de desestressar. Ao contrário do que as pessoas falam, que torna a pessoa mais agressiva, torna a pessoa que joga isso aí acaba tendo um comportamento mais agressivo, mais explosivo. Comigo funciona ao contrário. Hoje em dia a gente tem nosso trabalho, a gente se estressa na rua, estressa em vários lugares. Quando eu jogo, quando eu tenho a oportunidade de fazer como você disse, entendeu? De, no caso aí, bater em alguém, entendeu? Essas coisas desse tipo, no videogame, eu acabo ficando mais relaxado. Eu desconto tudo ali no jogo e não me causa estresse nenhum. Perguntamos ao gerente se os jogos violentos são os mais vendidos. Segundo ele, os esportes são os mais populares entre os jogadores. É a mesma coisa falar que o cachorro mais violento que tem mais ataques é o pitbull. Não é. Pitbull tá lá na meiuca. A questão é o vira-lata. Mas vira-lata mordendo uma pessoa não dá notícia. A questão é, o jogo que mais sai, mais vendido são os de esporte. Futebol, boxe, que no caso é um esporte. Não quer dizer que uma criança que vai lutar boxe vai fazer isso. Arte marcial, karatê, não quer dizer, é um considerado de esporte. Mas são tênis, futebol, corrida, são os jogos que mais saem. Jogos de violência saem numa quantidade
de quantidade menor até, mas só para maiores. Conversando com o Felipe, descobrimos que existe um sistema chamado multiplayer, onde online jogadores de todo mundo se encontram e, em tempo real, vivem a experiência de jogar em um mundo virtual. O jogo multiplayer que envolve, ao invés de ser você contra a máquina, alguma coisa assim, é você contra outros jogadores. Esse meio que é o tal do multiplayer, ele acaba gerando muito mais estresse do que o próprio conteúdo do jogo. Porque você começa a lidar com outras pessoas que têm mentes diferentes, que têm, sabe, reações diferentes, e aquilo dali acaba gerando conflito, entendeu? Então, você jogar sozinho no seu videogame em casa, você, sabe, independente do tipo de jogo que seja, ele vai trazer para você uma reação que só você pode dizer. Se ele vai te desestressar, se ele vai te deixar mais nervoso, se ele vai te deixar mais explosivo, vai dizer você. Aí você que vai saber o que você vai jogar, o que você não vai jogar, você vai se limitar a quantas horas, essas coisas assim. Ele nos conta sobre histórias que envolvem jogadores do mundo multiplayer. Olha, já tiveram casos assim, entendeu? Por bobeira. Isso saiu em vários jornais grandes aí, até na televisão, saiu de um menino que discutiu com um rapaz mais velho lá, e o rapaz foi na casa dele, do garoto, mutilou o garoto, escondeu no sótão, entendeu? Então você vê que não é uma pessoa normal, é uma pessoa que tem perturbações, e o que gerou a discussão começou com o jogo, mas virou coisa pessoal. Então varia muito de pessoa. Eu jogo muito assim online, mas quando eu vejo que está começando a me trazer mais, como é que eu te dizer, mais estresse do que benefício, eu corto, eu paro, entendeu? Porque eu tô ali para me divertir, não tô ali para me estressar com ninguém. Se eu quisesse me estressar, eu estaria na rua discutindo. Como que o lojista de jogos ele procede? Respeitando as leis, primeiramente. Todo jogo tem uma classificação etária, visto na capa do jogo. Maiores de 18 só são vendidos para maiores de 18. Os pais podem vir comprar os filhos. O que eles fazem dentro de casa, de respeito aos pais. Mas crianças menores de 18 anos só levam jogos para menores de 18 anos. Ai, ai, ai. Temos um probleminha, né? Resolver. Primeira questão da pirataria. Entendeu? Segundo, quantos anos aquele rapaz devia ter, mais ou menos? Ah, eu acho que ele tem 20 e poucos anos. Não Parece uma pessoa anos. Normal, que tem um gatilho. Quem nunca não falou assim, olha, dá vontade de matar. Mas a gente gera gatilhos que a gente aprende desde criancinha, certo? E a gente não passa daquilo ali. Acabou, acabou. Eu, às vezes, fico pensando que um aspecto importantíssimo é a gente encarar as coisas como elas são. Né? A gente já viu aqui, eu acho que o filme, né, a matéria aí, ela também mostra isso pra gente, que jogos influenciam o comportamento, sim ou não? Sim. Marcelo? Na minha opinião, depende muito, né? Como que influencia, o que influencia, quem influencia. Isso aí é outra coisa, é o que a gente vai falar já já. Mas influencia ou não influencia? Influencia. Positivamente ou negativamente. Isso é um fato, não é? Sim. Positivamente ou negativamente. Tanto é que se usa de uma forma didática, de uma forma para provocar essas mudanças de comportamento, para desenvolver habilidades nas pessoas. Então, acho que é até uma caretice ou um erro a gente não encarar e admitir que eles influenciam. Com certeza. Certo? Celeste, tu já ouviu uma frase Gera mudanças de comportamento. Gera mudança de comportamento. Já ouviu uma frase que fala, você é o que come? Exatamente. Né? Agora, eu tenho 50 anos. Passei pelo que passei e eu tenho um gatilho, eu tenho como... E uma criança de 5 anos? Pois é, essas coisas, e para a gente começar a falar agora como e por que influenciam e como que isso acontece, no próximo bloco nós vamos falar. Nós vamos ao break agora e voltamos já para entrar nesse tema. Vamos ao break. Cabeça pra cima.
Chegou sua grande oportunidade. O ICI traz para você que já fez o curso médio a integralização de créditos e tem o reconhecimento que abrirá portas para você. O curso de bacharel reconhecido pelo MEC. Cursos completos a partir de R$ 99,00, com material didático e apoio pedagógico total. Aprenda a interpretar os textos bíblicos, a arte de preparar sermões, a história do povo de Israel, o conhecimento das profecias e muitos outros temas. Entre em contato hoje mesmo conosco e aproveite essa grande oportunidade. Curso básico, R$ 99,00 por módulo. Médio, R$ 198,00. Curso completo. Comece hoje mesmo. Fones 19-3252-4359, 92-3184-5110 ou pelo e-mail comercial@icibrasil.com.br. Todas as mães são diferentes, mas todas as mães são iguais. Porque toda mãe é a melhor mãe do mundo. Feliz Dia das Mães. A Rede Boas Novas agora tem parceria com a Universidade Estácio e irá oferecer a você, semeador, descontos de até 30% em cursos de graduação, graduação tecnológica e pós-graduação. Para mais informações, entre em contato conosco. 2112-6300, semeador@boasnovas.tv ou visite o nosso site www.boasnovas.tv. Estácio Boas Novas, uma parceria pensando em você. Ele é Jeová, Jeová Jireh. Vou te buscar nos altos montes e celebrar. O programa é bem diferente, são perguntas que você de casa manda pra gente. Qualquer pergunta que você tenha, aproveita, escreve. Vou te buscar nos altos montes e cabeça pra cima. Muito bem, seu Cabeça para Cima de hoje, falando sobre a influência dos jogos no comportamento humano, especialmente dos jogos violentos. E a gente estava comentando aqui, né, essa questão de encarar de frente que há uma influência. Não tem problema nenhum encarar que há. Agora, quando é que essa influência se torna negativa? Quando é que há que se ter cuidado? Doutora. Bom, é muito importante, né, observar que se existiu uma influência negativa, se essa criança utilizou esse objeto para se influenciar negativamente, logicamente ele tinha toda uma predisposição a isso. Né? Então, se ele vai lá na loja, como está falando aí, o pai compra um jogo agressivo para ele, se não é adequado para a idade dele, se ele fica mais tempo no videogame do que o necessário para que aquilo não seja não danifique a estrutura dele emocional. Então, quer dizer, nós já estamos aí pegando várias situações, se ele usa o videogame para fugir da crise que está existindo, a briga entre o casal, a briga entre os irmãos adultos, e ele vai para o videogame como fuga. Se o videogame vira uma fuga e não um momento de prazer, igual o rapaz falou ali na reportagem, não é mesmo? Então aí é algo preocupante. Então tudo que nós temos que observar é em que momento esse jogo está sendo inserido
para esse indivíduo. Qual é o momento que ele busca? É um momento que ele quer prazer, é um momento que ele quer se divertir, é um momento... Né? E tudo bem, extremamente saudável isso, desenvolver lá as aptidões necessárias, isso tudo é muito gratificante. Agora, quando estamos vendo aí algumas situações de pessoas que causaram situações extremamente agressivas, né? Entrando na escola, atirando. Então, todas essas questões, o Wellington, existia toda uma predisposição daquele rapaz, né? Ele já estava demonstrando distúrbios psiquiátricos. Então, né, a família, adotado, rejeição familiar, rejeição... Uma pessoa frágil que põe para dentro um conteúdo agressivo, certamente ela vai se fortalecer. Já existia a agressividade internamente, né? Muitas pessoas que são, ao contrário, nada agressiva, vão para os jogos agressivos até para viver um pouco da agressividade que na vida dele ali dentro do lar não tem agressividade. E já faz um prazer, por outros, divertimento, prazer, viver uma outra experiência de vida. O prazer dele seja arrancar a cabeça do outro. Pastor, o senhor tem se deparado com pessoas vítimas, né, dessa agressividade dos jogos? Centenas e milhares. Chega a milhares. Entendeu? Mas vamos lá, né, pastor? Não pela agressividade do jogo, da família, né? Casos, mas tem a ver com a família, tem a ver com a sociedade. Pois é, mas então... eu falo família, sociedade, porque né, nós a nossa sociedade brasileira pelos sistemas, tem dilapidado o conceito de família? Tem. Mas o senhor vê, por exemplo, nesses jovens que o senhor atende, jovens e até adultos que o senhor atende, o fator da utilização de jogos, ele é preponderante, ele é isolado, ele é dentro de um contexto? Ele faz parte de um arcabouço, um conjunto, entendeu? Porque, por exemplo, o bipolar, você não sabe quem é bipolar. Se for para dentro do consultório, vai saber. Mas muitos dos bipolares, desde criança. Todo bipolar pode se tornar um assassino? Não. Mas eu boto ele num ambiente totalmente desfavorável. E boto um videogame como aquele ali. Na fase histérica ou na fase depressiva, ele pode vir a explodir. Eu encontrei muitos bipolares que eram. E encontrei muitas pessoas que não eram. Agora eu boto mais uma questão nisso. As drogas. Em cima, então eu teria uma família desestruturada, uma sociedade que não prega mais a família, igrejas voltadas só para valores financeiros e disputa de cargo. Eu pego essa criança, criada sozinha, em frente ao computador, uma televisão, ela é bipolar, e acrescento as drogas, certamente eu tenho a pólvora, na medida certa. Quando ele explodir... Bom, nós podemos apontar aí que a criança que fica diante do videogame, dos jogos agressivos, tudo, nós estamos também, muitas vezes, isso aí no consultório a gente vê, está denunciando a fragilidade desses pais. Os pais ficam muito permissivos, porque enquanto o filho está no videogame, ele está no controle, é um controle que os pais frágeis acabam tendo. Ele não está na rua vivendo as agressividades da rua ou gerando agressividade. Muitas vezes a gente ouve isso, né? A gente ouve isso, não, eu prefiro porque meu filho está lá. É o controle, isso. Mas, na verdade, é para não denunciar a fragilidade paterna e materna. A hierarquia está fraca naquele sistema familiar. Então, uma hierarquia fraca... pode realmente o jogo ser usado. Mas ele vai estar denunciando, ele vai estar agressivo porque ele olhou o jogo. Por exemplo, eu vejo crianças, adolescentes vendo o jogo agressivo, eles ficam rindo o tempo inteiro. Acho uma coisa extremamente engraçada, a cabeça caiu, não sei, coisas engraçadas. Como tinha os filmes dos bárbaros antigos, né? Temos aí vários filmes, os Conas que arranca a cabeça, não sei o que. Marcelo, você lida diretamente com isso, né? Você trabalha fazendo feira de games, etc. Como que você se posiciona nessa? Então, dá para a gente colocar, inclusive, da experiência prática. Se você pegar a última edição da Brasil Game Show, que a gente fez no final do ano passado, e que reuniu mais de 30 mil pessoas, foi um evento diferente, talvez, de todos os outros que acontecem no centro de convenções Sul América, onde foi realizada a feira, sem nenhum tipo de incidente. Seja incidente de furto, incidente envolvendo polícia, a segurança nossa.
É um evento até que, colocando até para o pastor aqui, meu pai, por exemplo, ele é evangélico já há cerca de 10 anos ou mais. Ele é diácono da Igreja de Nova Vida, em Colubandê, em São Gonçalo. E o que acontece? Ele, no dia do evento, ele foi para lá como uma pessoa para ajudar a supervisionar e olhar e ser meu pai. O pessoal acampou. Então, teve lá acompanhando, vendo aquilo tudo. E no final do evento, ele me falou até uma coisa interessante que o pastor da igreja dele colocou. Que o evento estava tão tranquilo, apesar do volume de gente, que ele parecia até um público de uma igreja evangélica ou de... É completamente diferente um jogo de futebol, onde você vê violência de torcidas, é completamente diferente de um público de um grande show, ou até mesmo de um carnaval, de uma coisa do gênero. É um público muito tranquilo, muito pacífico. E que a gente também tem um outro lado muito positivo dos games, que é justamente esse modo multiplayer. Ele favorece não só com que as pessoas joguem com pessoas de qualquer parte do mundo e com isso se comuniquem, troquem experiências e tudo mais, como também estimula, apesar da sociedade violenta em que a gente vive, onde os pais protegem os filhos, querem que eles fiquem em casa, ou até mesmo eu, sendo adulto, às vezes eu não quero estar na rua na madrugada, eu quero estar em casa. A gente vê muitos adultos. E você interage, você cria amigos, você joga com seus amigos reais. Vocês acham que os comportamentos, os comportamentos que a gente desenvolve nos jogos, eles podem ser transferidos de uma forma direta para o dia a dia das pessoas? É tudo um histórico desse indivíduo, né? Ele pode chegar lá com um facão, arrancar cabelo, ele pode usar isso. Mas não necessariamente a influência. Ele poderia pegar uma arma e que ele viu um policial atirar e ir lá e atirar porque ele viu, né? Ele registrou, mas não que seja diretamente porque ele ficou vendo muito aquilo, ele ficou tão influenciado que ele vai lá e pratica essa agressividade. Não existe isso, não acredito que isso exista. Eu acredito que existe uma predisposição e que ele usa um objeto que ele viu lá, deu certo, então eu vou lá usar. Mas ele poderia usar qualquer coisa, independente, qualquer objeto agressivo. Até não mesmo as novelas, hoje em dia, a gente vê temáticas violentas, drogas, corrupção, traição, o tempo inteiro, e eu concordo que, com certeza, tanto um game como uma novela, como um filme, ele vai poder ter uma certa influência, vai depender, claro, de uma estrutura por trás. Portanto, quais são os comportamentos? Influência ele não tem, porque aquilo é passado, você só recebe, você não tem como interagir. No jogo? No game, no jogo. dá. Você pode parar e... Eu jogo no jogo, entendeu? Agora, por exemplo, por que esses garotos explodem? Quero deixar bem claro posso explicar que quando isso, eu falei, explicar isso um quando eu falei bipolares, eu só falei um caso. Nem todos bipolares vão falar que todo bipolar. Eu fui bipolar, é a questão da predisposição. Eu posso explicar um pouquinho isso daí. Por que existe a explosão? A explosão vem, muitas vezes, uma criança, um adolescente, ele precisa ter experiências de vida, de frustração, vivências sociais. Quando ele está muito voltado, viciado para o jogo, né? Compulsivamente para o jogo, ele não registra, ele não faz esse arquivo de memória para a frustração. Ele não faz. Então, quer dizer, quando ele joga muito, quando ele está preso, isso daí, qualquer tipo de atividade que breca ele de conviver socialmente, vai gerar nele uma incapacidade social. Se eu não tenho experiências, vai gerar incapacidade. Vamos falar um pouquinho, então, dos cuidados que a gente precisa ter com essa questão dos jogos. Diga. Ficou uma pergunta de quem, o Marcelo depois pode até responder sobre isso. Quem é que fiscaliza essas empresas dos valores colocando aqui? Não vou nem em mensagens subliminares que existem. Várias experiências fizeram com isso, negativo e positivo. Mas quem que fiscaliza esse? Tipo aquele serrando o homem no meio e tal, pá. Existe um conceito que diz que o homem é produto do meio. Ele age e interage com o meio em que ele vive. Entendeu? Nós estamos falando de criança de 5 anos. Não estou querendo nem produto. Criança de 5 anos. Como é que você explica um jovem tentar matar a família inteira? Arma, tranquilizante, bala,
Então, Você, eu queria, quanto tempo leva como pra a gente está desintoxicar? assim, já caminhando para o final do nosso programa, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a questão dos cuidados. O que precisa ser feito para que se evite que o jogo chegue ao ponto de, por exemplo, influenciar de forma negativa? Eu acho que em toda e qualquer mídia, né, assim como na TV a gente tem a classificação indicativa, em primeiro lugar, é claro que qualquer coisa, o pai, o responsável, principalmente em se tratando da criança, ele tem que estar atento àquela classificação. Respondendo até a pergunta aqui do pastor, há uma classificação indicativa no Brasil feita pelo Ministério da Justiça. Tanto que no Brasil... Investigando Exatamente. No Brasil, inclusive, o processo de lançamento dos jogos, ele é mais lento por causa disso. A gente vai ter jogos como Mortal Kombat, que é um jogo de luta, que talvez hoje seja o jogo de violência máxima, mas que a gente vai ter filmes aí como Jogos Mortais, a gente vai ter programas na TV que também estão emparelhados aí nesse sentido. E o papel dos pais, doutora? O papel dos pais é o tempo todo estar atento ao comportamento, né, da criança, do adolescente, do indivíduo, perceber, interagir, conversar, ver qual é, porque a questão não está no jogo. Está na quantidade, sim, do jogo. É isso aí. A quantidade. Essa mensagem ficando para você. É extremamente importante. Essa mensagem ficando para você, porque a gente já precisa ir para o nosso intervalo e a gente volta no último bloco com boa música, com o Ricardo Tomás e ainda fechando o nosso assunto. Vamos lá. Ao intervalo. A Rede Boas Novas agora tem parceria com a Universidade Estácio e irá oferecer a você, semeador, descontos de até 30% em cursos de graduação, graduação tecnológica e pós-graduação. Para mais informações, entre em contato conosco. 2112-6300, semeador@boasnovas.tv ou visite o nosso site www.boasnovas.tv. Estácio Boas Novas, uma parceria pensando em você. A Boas Novas leva você a reviver a história da Assembleia de Deus em edição especial e limitada. Dez DVDs com os melhores momentos dos 90 aos 99 anos. 10 DVDs com a cobertura completa do centenário da Assembleia de Deus, incluindo as mensagens de grandes pregadores. Ao todo, 20 DVDs embalados em uma réplica real da mala que Daniel Berg e Gunnar Lindgren usavam em 1910, por R$350, parcelados em até 10 vezes de R$35 no cartão. Ligue agora, 21-2112-6300 ou acesse o site www.voiceshop.com. O programa é bem diferente, são perguntas que você de casa manda pra gente. Qualquer pergunta que você tenha, aproveita, escreve. Vou te buscar nos altos montes e cabeça pra cima.
está pintado por todo o teu coração. Como num livro lindo escreveu toda a minha história. Antes de eu nascer já traçou minha grande vitória. Sobrenatural tu és, fora do normal tu és. Eu quero te agarrar, não quero mais largar, só se for agora. Tu és Senhor inesquecível pra mim. Tu és Senhor inesquecível pra mim. Pão da vida, tu és Senhor inesquecível pra mim. Tu és Senhor inesquecível para mim. Meu nome está gravado na palma de tua mão. Meu nome está pintado por todo o teu coração. Como num livro lindo escreveu toda a minha história. Antes de eu nascer já traçou minha grande vitória. Sobrenatural tu és, fora do normal tu és. Eu quero te agarrar, não quero mais largar, só se for agora. Tu és Senhor inesquecível pra mim. Tu és Senhor inesquecível pra mim. Pão da vida, tu és Senhor inesquecível pra mim. Tu és Senhor inesquecível para mim. Tu és Senhor inesquecível pra mim. Tu és Senhor inesquecível pra mim. Pão da vida, tu és Senhor inesquecível pra mim. Tu és Senhor inesquecível para mim. Tu és Senhor inesquecível pra mim. Tu és Senhor inesquecível para mim. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus mesmo. Glórias a Jesus. Coisa linda, música bacana. Legal, é gostoso a gente declarar que eu quero te agarrar, Senhor, eu não quero mais largar, só se for agora. Só se for agora. Eu acho Isso muito aí. gostoso, muito forte. Senhor é inesquecível mesmo. Voltamos Ele é, já não é já. verdade? Isso aí, isso aí. Voltamos já já contigo, Ricardo. Obrigado. Queridos, o nosso programa acabou, né? Mas eu queria ainda nesse momento final dar meio minutinho para cada um de vocês, para a mensagem final de vocês para o nosso telespectador. Começa com o Marcelo. Então, agradecer muito aí a presença, né, o convite para a presença, o debate aqui que eu acho que foi positivo, deu para a gente falar tanto de prós, de contras e desmistificar, creio eu, algumas coisas. E também deixar o convite para vocês, para que esse ano vocês vejam isso na prática no evento que a gente vai organizar na Brasil Game Show em outubro no Centro de Convenções Sul-América. Então já estão desde já convidados para ver também como é bacana esse universo, como tem uma série de coisas positivas aí. Bacana, isso aí. Eu já estou convidada. Pastor Elis. Eu não pude falar de casos, não pude falar de games para não chamar atenção. Pelos casos porque tive que proteger. Mas deixa um recado para a igreja, deixa um recado para a sociedade e deixa um recado para os pais que estamos vivendo agora. Toda vez que o conceito de família é depreciado, acontece isso que está acontecendo. E deixa um versículozinho rapidinho. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos no que edificam. Quando eu não priorizar Jesus na minha família, vai dar o que está dando.
É isso aí. Toda vez que a sociedade tentou se distanciar de Jesus, gera o que gerou na França, gera o que gerou na Segunda Guerra Mundial. Né? E quem vai sofrer são as crianças. Isso aí. Doutora. Bom, o que eu queria dizer para os pais, né, enfim, e para os indivíduos em geral, que todo excesso tem uma consequência. Então, quando algo tiver na sua residência em excesso, né, sejam os jogos, sejam as brigas, sejam os desacordos, sejam, né, todo excesso gera, comer demais gera problemas. Então, fique atento aos excessos. Isso aí. Alerta aos excessos. Isso aí, isso aí. Querido telespectador, esperamos ter contribuído para formar sua opinião e eliminar um monte de dúvidas suas sobre malefícios e benefícios de jogos violentos. Continuamos com boa música com Ricardo Tomás. Obrigada pela sua participação conosco. Tchau. Um brado ao manto do Senhor. Estou aqui, Senhor, diante de ti. Vim pra te adorar. Não quero ser mais um. Seja o verdadeiro adorador. Se preciso for, eu vou dar um brado ao manto do Senhor. Eu vou bradar ao manto do Senhor. Vou bradar ao manto do meu Salvador. Pois eu sei que em ti está todo o poder. Vai ser em espírito e verdade. Eu vou guardar a ti. Eu agirei em tudo tu proverás. E sempre um brado ao manto eu vou dar. Mais um em meio à multidão. Não, não, não. Eu vou me esforçar para que seja um verdadeiro adorador.